Olá, bom dia! Vamos começar mais uma escola dominical nesta manhã e convido você, na graça e paz do Senhor, para nós estarmos juntos estudando a palavra de Deus. E eu peço que você aí não se esqueça, dá aquele like para nós e também assina aí se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana de Castelo. Você esteja aí conosco, nos dê esse apoio, essa força, tá bom? Então, você tem acesso aqui a esse material. Então, te peço que você dê um joinha para nós, porque isso aí faz com que se divulgue mais o material que nós estamos fazendo. Tá ok? Então, esse é o meu pedido para você. E nós vamos começar a nossa lição de hoje. Como nós falamos a semana passada, sobre uma questão bem séria, né? Seria a sua igreja uma igreja bíblica? E o que isso quer dizer? Que a igreja tem que ser bíblica. Então, nós vamos ver isso aqui hoje nesta lição. Tá bom? Vamos lá. Chegou aí para você direitinho, né? Vou ampliar aqui para você me ver melhor, né? E nós, assim, começamos esse momento em que nós temos o tema em que você pode ver aí, né? Na nossa lição, aqui você pode ver uma igreja mais próxima da Bíblia. O texto básico está em Atos 2, 37 a 42. É um texto bem conhecido, aquele, né? Quando todos se convertem, andavam todos em comum, parte do pão, na doutrina dos apóstolos, no parte do pão, na comunhão e na oração. E diz lá no final que o Senhor ia acrescentando que iria sendo salvo, porque encontrava simpatia daqueles que os viam. Então é muito importante isso, lembrar que o crescimento vem de Deus, mas as atitudes para o crescimento estão aí anteriormente citadas nesse texto, a partir do verso 37. Então vamos lá. Então, eu acho que você deve ter ouvido, se não tem, você pode ir lá, né, um homem falando que tinha Igreja da Galinha, um negócio assim, no YouTube, que quis provar que ainda fala com o homem. Então, esse homem foi levado a um galinheiro, onde uma galinha profetizava e um galo interpretava a profecia. Por incrível que pareça, está lá no canal do YouTube, né? Então, a gente pode imaginar que essas coisas bizarras, essas coisas assim, e até blasfêmia, vamos dizer, né? Porque não acontece de vez em quando, quase todo o tempo na igreja evangélica brasileira, né? Então, você pode ver que o êxodo de crentes que estão cansados disso tem sido muito. Alguns abandonam a vida na igreja, se tornam assim desigrejados por causa dessas coisas. Outros, sabendo da necessidade de continuar congregando, procuram igrejas sem isso. Mas qual igreja procurar? Qual igreja procurar? Para onde eu devo ir? E existe a nossa confissão de fé de Westminster. Ela diz assim, a confissão de fé, que as igrejas particulares são mais puras ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Assim, se alguém está à procura de uma boa igreja, deve procurar uma que esteja mais próxima do Evangelho e da doutrina dos apóstolos. Então, veja o que é que diz aqui, né? As igrejas particulares são mais puras ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho. Então, a pureza vem pela pregação do Evangelho e suas ordenanças e celebrado isso também por meio da exposição da palavra no culto, né? Vamos dizer assim. Então,
A primeira coisa que a gente tem, e a primeira evidência, é que a igreja, ela é, na verdade, ela é fruto da pregação do Evangelho. Nesse texto aí, Pedro, aparece a palavra compungir, que Lucas usa, que significa perfurar, ou seja, ali ela está no passivo. Então, como se aquela palavra fosse a palavra de Pedro perfurou e penetrou o coração daquelas pessoas que ouviram, quando eles foram compungidos, né? Eles se constrangeram, eles se apertaram. Então, o Evangelho, marquei aqui para você, o Evangelho não existe para fazer uma mensagem no ego, mas para dar um golpe no coração. A gente tem vivido uma época em que as pessoas estão procurando pregadores que massageiem o ego, que sejam apenas motivadores. Não que a Bíblia não é motivadora, mas às vezes a motivação pode estar no sofrimento, pode estar numa dor, numa decepção, numa tristeza. A Bíblia não exclui esses sentimentos, acontecimentos da sua vida. Então, é mais isso. Então, o Evangelho também faz com que sintamos a angústia do estado de miséria e pecado em que estamos diante de Deus. Então, você é isso, você é aquilo, você pode. É como se nós fôssemos assim super-homens, como se nós fôssemos, né, os vingadores, com superpoderes, na verdade. Então a gente fica olhando essas coisas, mostrando que a morte de Cristo, ele foi um sacrifício e não simplesmente um martírio. Então perceba que há uma necessidade muito grande de que nós estejamos olhando para o Evangelho não como algo que vai aliviar, como tem alguns pregadores aí que têm milhões de seguidores, e até muitos evangélicos, e até pregadores fazem a mesma coisa que ele, né, onde Cristo é pouco falado, onde pecado que é isso, pecado nem entra mais nas pregações. Então a gente tem um sério problema com uma igreja assim, tá bom? Então, e essa pancada no coração daquelas pessoas fizeram com que eles dissessem assim: o que faremos, irmãos? O que faremos? Esse tempo aí, Atos 2, né? Depois daquela manifestação graciosa do Espírito Santo, e todo mundo só se concentra ali, você vê a pequena pregação de Pedro e o grande ato do Espírito Santo naquele momento em que a palavra é pregada. Então você tem a resposta de Pedro, demonstra que o verdadeiro evangelho não dá um golpe para a morte, mas para a cura. Pedro convida os seus ouvintes a se arrependerem da culpa que estava no coração. Então, a pregação, a exposição, ela deve levar o homem a ter consciência do seu pecado, a desejar o arrependimento, a se apresentar diante de Cristo, a entregar a sua vida. Não somente pedir oração para que a sua vida melhore. Pedir oração por isso, não. Ele tem que pedir para que há arrependimento e confissão do seu pecado. Pois o Senhor fez isso, né, de maneira dolorosa, como nós sabemos, né? Então, não esqueça dessa realidade que nós encontramos na palavra de Deus. Então você vê aqui, ó, nada de isso não é nada. O perdão de Deus é tudo. Como ele coloca aqui para mim e para você. Então, o que Deus quer de mim e de você? A gente recebe o perdão de Deus e aí
nós recebemos também a purificação dos nossos pecados. Isso é fundamental na minha vida e na sua vida a partir do momento da nossa conversão, o momento em que nós assumimos. Então, você tem o perdão de Deus, a purificação, a remissão da nossa culpa é nossa urgência. Paz com Deus e com seu Filho. Isso sim é o grande presente do Evangelho e é daí que a igreja cresce. De almas arrependidas, de almas necessitando entender do grande amor de Deus, da remissão da nossa culpa e de Deus, do envolvimento de Deus na nossa, em nosso momento, né? Vamos dizer assim, que nós estamos aí, vamos dizer, reconhecendo que precisamos de perdão. Não de carro novo, não de casa nova, dinheiro na conta, superioridade material, nada disso é o que importa quando estamos assim, reconhecidos que somos pecadores. Segundo ponto, a igreja é fruto de genuína conversão. Então, naquele momento da pregação, aquela pregação de Pedro gerou uma contrição, né? Como esse coração foi perfurado pela palavra, ocorreram duas coisas. Primeiro, eles foram convocados ao arrependimento. Conhecer a culpa, lamentar o que se praticava e desejar algo diferente. Segundo, a conversão, ou seja, uma meia volta na vida ao caminho de volta, na verdade. Então, 180 graus, vamos dizer, né? Então, você, a partir da conversão, é justamente isso, né? Você continua andando no caminho e dizer que está converso. Não, você volta, é uma volta para Deus, né? Porque Deus criou você para a glória dele, para o fim de glorificá-lo. Mas quando você está longe, como aquele filho pródigo, você está procurando tão somente algo que é para a sua glória e não para a glória de Deus. Então, essas são duas reações fundamentais que vai acontecer nos versos aí seguintes do texto. Então, o que temos nesse texto são as sementes, mas não são as sementes, mas os frutos. O fruto, né? Então, veja que a vida da igreja aqui descrita não se constitui no sistema metodológico da administração eclesiástica, mas é o que acontece naturalmente quando o Espírito Santo convence os homens de sua pecaminosidade e dependência de Cristo e converte os corações. Então, vou também deixar aqui para você esse detalhe importantíssimo, porque não existe metodologia, vamos fazer isso para ganhar almas, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo para ganhar gente para Cristo. Não existe, na verdade. Você pode fazer uma programação, mas não com esse intuito, com esse desejo, porque é tão somente o Espírito Santo que convence ali. Houve um arrependimento, um reconhecimento da pecaminosidade e a dependência de Cristo que converte os corações. Então, você tem aqui a Confissão de Westminster afirma ainda que os convertidos pelo Evangelho passam a compreender as coisas de Deus, têm retirado dos seus corações de pedra e recebido o coração de carne, têm renovadas as suas vontades e são inclinados para aquilo que é bom. Então, ele passa a desejar de modo ardente tudo aquilo que procede de Deus e passa a ter sede da palavra de Deus. Então,
No Salmo 19 tem algumas palavras como lei, preceitos, testemunhos, que são termos usados para designar a totalidade da Escritura. Então, pois ela provém o caráter perfeito, restaurador, enriquecedor, orientador, instruidor, justo, perene, prazeroso e administrador da palavra de Deus. Então, quando o coração é penetrado pelo Evangelho, essas coisas motivam, né? E ele busca ardentemente o conhecimento da Escritura. Então não é, eu vou ficar aqui. Não, ele agora quer mergulhar, né? Vamos dizer assim, no oceano do Espírito, né? Porque é a palavra de Deus. Então a gente fica olhando por isso, para a gente ver o quanto que a palavra de Deus faz a gente renascer e aprender, né? Então, a igreja, ela não pode ser somente, não há somente uma provocação, ela também tem a necessidade, vou marcar aqui, também tem a necessidade do conhecimento doutrinário e para a vida prática na igreja. Se a igreja não é instruída pela palavra, ela não vai saber o que é comunhão, ela não vai saber o que implica perdão, ela não vai saber o que é arrependimento, ela não vai saber qual é a sua função, por que ela está ali, porque Deus criou a igreja, para que Deus criou a igreja, qual o fim da igreja, né? Então, tudo isso, se ela não tem conhecimento doutrinário, ela não vai saber. Eu estou aqui para louvar, cada um faz o que quer, age da maneira que pensa que deve agir. Não é de maneira nenhuma assim. Há uma direção de Deus e há um propósito de Deus para que a igreja esteja assim presente. Tá bom? Vamos continuar. Então, terceiro ponto, a igreja necessita de exposição bíblica. Então, é fundamental que uma igreja em que o evangelho é genuinamente pregado e onde há a doutrina dos apóstolos ensinada com coerência. Então, é preciso que o evangelho seja genuíno, que seja pregado de maneira genuína. Então, procure uma igreja assim, onde o ensino dos apóstolos é ensinado com coerência. Não é esse apóstolo que aparece por aí, não. Falando do apóstolo bíblico. Ali onde estão a escritura, né? Ali Mateus e tantos outros, Paulo, Tiago, e assim vai, que eles os ensinamentos que são muitas vezes cartas enviadas a estes, né? Então, enviadas destes, melhor dizendo. Então, você vê que uma das coisas que tem aí é o termo chamado doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, você tem que ser determinado na direção. A palavra perseverar é alguém que é determinado, que está na direção e persevera naquilo, ou determinado naquilo que ele quer. Então, quando ele fala que perseverava, então a igreja estava determinada a ouvir. Por quê? Os apóstolos traziam os ensinos que Jesus deu para eles. Então, eles estavam repassando para a igreja. Eram autoridades instituídas por Deus para fazer isso. Não era alguém que chegava ali e ia falar, né? Então, os crentes na igreja primitiva buscavam com zelo e perseverança o ensinamento dos apóstolos. Também havia entusiasmo, né? E aí, como está na citação aí. Então, veja esse ponto aqui que eu marquei nesse instante para nós. Ele diz assim: há necessidade de uma pregação genuinamente bíblica, doutrinária, apostólica, a fim de se gerar vida na igreja. E a melhor maneira de realizar isso é a pregação expositiva.
A pregação expositiva consiste na transmissão de um conceito bíblico que foi encontrado por meio de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto. Então, o que é expor a Escritura? É você pegar um conceito que está na Bíblia. Esse conceito ele tem uma análise histórica na Bíblia, né? Vai ali desenvolvendo. Existem termos gramaticais, existe um contexto literário que é aquela passagem e foi escrita assim. Então, assim você expõe a Bíblia. Abrir aqui, e aí Davi pegou 5 pedrinhas. Então, eu vou falar das 5 pedrinhas da verdade bíblica. Eu vou falar 5 pedrinhas do relacionamento. Não está lá, não tem nada disso lá, né? As pedras estão ali, então as pedras. Quer dizer, algum propósito em mais, vou definir as pedras? Não. Né? Então, procure entender maior o texto, a exposição da Escritura, o contexto, o que o livro todo vem tratando para chegar naquele ponto ali, e o que ele continua tratando, e o propósito, mais ainda, daquilo que é toda a Bíblia, a sua teologia bíblica. Então, o que aquela relação tem com Gênesis e Apocalipse? Imagina assim. E a pessoa de Cristo ali também. Então, esse conceito bíblico, como diz aqui, ele será explicado, comprovado e aplicado. E lembre-se, tudo isso está sob a iluminação do Espírito Santo, que inspirou os autores da Bíblia e que também vai iluminar o seu coração para isso. Então, quando você tem um comentário, uma palavra de um texto ou versículo, como muitas vezes, isso não é necessariamente uma exposição bíblica. Deve ficar claro o conceito bíblico da passagem para os ouvintes, para que também os ouvintes abracem e pratiquem. Se não tem outra, não podemos esquecer isso. E é bom lembrar também que o reverendo Hernandes, está aí na sua lição, ele tem um texto, ele tem uma pregação, você pode procurar depois no YouTube, então, que na pregação humana ele atinge o ser humano de forma integral, ou seja, o intelecto, a emoção e a vontade. Então, a exposição bíblica não é somente algo que a pessoa fala ali para aliviar o seu coração, não é somente algo que é colocado ali para que você se sinta bem, mas é algo que nós devemos entender que mexe, que tem que mexer na alma do coração, segundo o agir do Espírito Santo de Deus. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Entendeu? Então, quando o evangelho é bem exposto, quando as doutrinas apostólicas são bem ensinadas, farão com que o povo seja mais dedicado em guardar os mandamentos do Senhor. Então, isso tornará uma igreja forte e dinâmica. Isso é muito importante que você não esqueça e marque bem isso aí. Tá bom? Marque mesmo. Porque se a gente não ensinar bem a Bíblia, é por isso que a gente tem hoje um analfabetismo bíblico. Temos muitas igrejas, temos igreja em quase todo canto, às vezes tem uma na frente da outra, mas de Bíblia muito mal, muito fraco, na verdade. Né? Nós estamos com poços não muito profundos, porque profundidade é conhecer a Deus. Se você fica no raso, você nem chegou a conhecer como ele deveria ser, nem a Escritura e a Palavra de Deus. Tá bom? Assim, nós
concluímos, se a igreja nasceu do Evangelho de Cristo, ela precisa perseverar na pregação desse Evangelho e no ensino dessa doutrina. Então, nenhuma comunidade deve fugir dessas marcas fundamentais da igreja. Um Evangelho baseado na Escritura e o ensino desse Evangelho também na Escritura, porque a igreja nasceu pelo ensino de Jesus Cristo, que veio depois, que ensinou seus apóstolos para ensinar a igreja. Não de fulano, de Beltrano, o que eu acho. Então, segundo Timóteo, aqui o texto que você tem aqui, segundo Timóteo, eu vou ler aqui para você, tá? Segundo Timóteo 4, 3. Deixa eu ver aqui. Segundo Timóteo 4, 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então a gente tem aqui uma evidência clara, né, que haverá resistência, então você se prepare. Então, a gente tem visto aí um evangelho que é falado mais de forma agradável e sem confrontação, né? Que afasta os crentes muito mais das escrituras, na verdade, e uma igreja não se torna verdadeira por causa disso. Então, o que nós precisamos é um resgate de uma marca fundamental, que é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então a gente precisa perceber essas coisas para que a igreja não seja um palco que muitas vezes ocorre. Então você já aqui tem uma pergunta: você se alegra por uma exposição genuína das Escrituras ou acha que o pregador tem de falar do que as pessoas querem ouvir? Isso aí, avalie seu coração nas perguntas que tem aí, mas que nós possamos desejar muito mais uma busca por uma aproximação das Escrituras, um crescimento no ensino dos apóstolos. Então, conhecer e viver o Evangelho. Essa deve ser o propósito de nossa vida. O propósito da existência da igreja, né, para isso. Então, eu te convido justamente a você pensar nesta hora sobre esta questão muito séria, que é uma busca pelos ensinos, pela perseverança no ensino dos apóstolos, no ensino bíblico, numa exposição clara das Escrituras, né? Não como esses pregadores que trazem só para você promessas que você vai ter isso, que vai aquilo outro. Então, eu espero que o Senhor possa te iluminar, possa orientar você e que esse momento de estudo possa fazer você refletir no que Deus quer da igreja, porque ela existe e para que ela existe, né? Então, uma igreja que não tem um púlpito que a palavra de Deus não é pregada genuinamente, é um púlpito onde as pessoas estão querendo agradar, não a Deus, não pregando a palavra, mas estão pregando para agradar pessoas. Ok? Então nós vamos orar, encerrando nesse momento a nossa escola dominical, nosso estudo dominical aqui que fazemos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Ajuda, Senhor, aqueles que estiverem ouvindo a compreender
a necessidade de termos uma igreja bíblica, uma igreja, Senhor Deus, que ame conhecer as Escrituras, que ame, Senhor Deus, querer pregar mais sobre as Escrituras, entender mais para crescimento firme e fiel dela. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Nós te agradecemos e nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, assim nós encerramos e que Deus abençoe ricamente a sua vida. E assim nós terminamos. Fique em paz e até a próxima vez que nos encontraremos, se assim Deus permitir, se o Senhor quiser.